Agora a gente traz a informação que a Justiça do Paraná divulgou a sentença contra os suspeitos de planejar a morte do senador e ex-juiz federal Sérgio Moro. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Bruno Pinheiro. Boa noite, Bruno. Quais os detalhes você tem? 8 pessoas, então, foram condenadas pela Justiça Federal. Ótima noite a você, viu, David? A quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Este caso, a quem não se lembra, a gente explica, então, uma tentativa de assassinar o ex-ministro, ex-juiz e senador da República, Sérgio Moro, após ele assinar ali algo que restringia uma restrição, esse veto totalmente às visitas íntimas às penitenciárias unidades federais. E aí uma organização criminosa, o primeiro comando da capital, acabou se revoltando com essa restrição assinada pelo ex-ministro Sérgio Moro e começaram a elaborar este plano de assassinar o senador da República. Diante disso, até alugaram uma residência para levantar informações, para fazer a rota, todo este caminho do ex-juiz Sérgio Moro, e diante disso chegou uma investigação. O setor de inteligência conseguiu levantar essas informações, esse endereço, identificar os criminosos. Agora, no final desta ação, 8 foram condenados. 2 pessoas que foram condenadas foram assassinadas em 2024 numa penitenciária no interior de São Paulo. A esposa de um dos criminosos acabou sendo liberada, inclusive, para voltar à sua residência, alegando que os filhos são menores e têm uma dependência total desta mulher. Ao todo, 8 foram condenados e outros réus foram absolvidos no final de toda esta ação. E repito, que tinha o objetivo, uma forma de retaliação, assassinar o senador Sérgio Moro. O que fez, inclusive, elevar a segurança do senador aqui no Congresso Nacional. Hoje, 24 horas, esses homens são os seguranças aqui da Polícia Legislativa do Congresso Nacional, que reforçam a segurança do senador Sérgio Moro, um nível elevado, ao mesmo nível, na verdade, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Volto com você, David Tarso. Tá certo, Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas suas informações. Realmente é um caso que repercutiu bastante. Os 2 presos que foram assassinados, que também estavam envolvidos, né, nessa trama para tentar assassinar o ex-juiz Sérgio Moro, então ministro da Justiça também, foram mortos na penitenciária de Presidente Venceslau. Me lembro bem desse caso também. Quem provocou, na verdade, a transferência das lideranças do PCC foi o promotor Lincoln Gaquia do GAECO, aqui de São Paulo. Um caso que repercute bastante, mas que, felizmente, todo o plano, né, Vilela, conseguiu ser descoberto. E agora também chegando ao Jornal Jovem Pan, a Maria De Carli para fazer as análises sobre os mais diferentes temas, começando por esse e começando pelo Vilela. Pois é, David, olha, é uma situação realmente que nos faz, enquanto sociedade, analisar, poder repensar que uma coisa é uma situação de divergência, uma situação de conflitos políticos, isso é saudável dentro de uma democracia. Outra coisa absolutamente diferente é o fato de nós permitirmos que pessoas públicas, que autoridades possam, de alguma forma, ser negativamente influenciadas por pressão, por risco de morte e por tentativa de assassinato, que é o que a gente pôde verificar nesse episódio envolvendo o senador Sérgio Moro. Então, é fundamental, e aí nesse sentido a Justiça agiu com bastante celeridade, seja primeiramente as forças policiais, claro, mas agora no segundo momento a Justiça, no sentido realmente de ter uma condenação bastante efetiva e fazer com que a normalidade institucional ela possa pairar, ela possa reinar em todo o nosso país. Só que tem uma coisa também, né? Eu me lembro muito bem, porque foi o promotor que promoveu essa transferência, que fez a reivindicação, porque ele convocou, né? Ele perguntou ao Estado se poderia fazer a adesão desse plano para a transferência do Marcola, que é uma das principais lideranças, e o Estado não quis fazer, justamente por esse receio. Então, realmente, infelizmente, a gente vê uma certa intimidação promovida pelo crime organizado às autoridades, né? Esse caso não é da atual gestão, claro, foi lá no passado, mas a gente vê que muitas vezes, infelizmente, funciona, né, Maria De Carli?
Pois é, boa noite, David, boa noite, Vilela, um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, eu queria chamar atenção, né, para o fato da questão da violência política crescer de maneira exorbitante no nosso país. A gente vê, parece que diariamente, tentativas de assassinato de figuras públicas, né, tanto da esfera da direita quanto da esquerda, figuras públicas da política, e apavora muito ver esse cenário de violência e, assim, insegurança para com quem trabalha nesse ramo, né, da política ou algo associado à política. Então, faço coro aqui ao que o Vilela também falou. Parabéns aí à Justiça, que agiu com bastante eficiência e conseguiu, né, conseguiu parar essa tentativa de assassinato a uma figura pública política do nosso país. E quanto à questão, né, do crime organizado, também um outro aspecto de toda a nossa sociedade brasileira. A gente viu o tamanho que cresceu o crime organizado e a intimidação que eles usam, os mecanismos de intimidação, com o poder que eles vêm adquirindo, né, economicamente, politicamente. Consequentemente, esse tipo de conduta vai aumentar. Então, também chama atenção para essa situação que parece irreversível, que é a criminalidade organizada no Brasil. Se tornou, de fato, um problema endêmico e realmente, assim, sem palavras para descrever a que ponto estamos no quesito violência política e violência política criminal. Que é Exatamente.